Mais uma vez, eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a todos que nos veem depois, quando a gente grava aqui, e fica no nosso canal do YouTube. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, e esse é o nosso estudo, que é um estudo de todo sábado, às 18 horas, mas que a partir de sábado que vem, nós vamos mudar para as 17 horas, tá bom? Nós fizemos uma alteração na nossa agenda e esse estudo vai começar um pouquinho mais cedo, que eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Assim, vai ser às 17 horas a partir da semana que vem, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, porque hoje nós vamos começar um tema novo, né? Nós estamos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nós estamos aqui na segunda parte, né? A segunda parte trata do mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos. Então, nós vamos começar falando aqui, nesse capítulo 9 da segunda parte, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Na verdade, aqui ele tem um subitem que se chama faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. É muito interessante esse capítulo, né? Porque, assim, aqui na Terra, nós temos, assim, uma preocupação imensa, né? Com a nossa proteção, a proteção dos dados. Existe até uma lei, né, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, que trata da nossa privacidade. É um crime tão grande penetrar na privacidade alheia, né? Será que é assim no mundo espiritual também, né? Aqui na Terra isso é importante, né? Tanto que existe até uma lei para isso, né? Mas será que os espíritos, eles podem ver tudo aquilo que nós fazemos? Vamos começar aqui a nossa discussão. Que você acha, Benedito não pode falar, o que você acha, José Roberto, assim, será que existe uma lei de proteção de dados no mundo espiritual também? Eu não diria que seria uma lei de proteção de dados, mas nós poderíamos comparar o que a gente atrai com uma lei de proteção de dados, né? Por exemplo, né? É um paralelo aí, porque a gente vai atrair aquilo que nós estamos pensando, aquilo conforme nós estamos agindo. Então, essa é a proteção que nós temos, né? Exatamente. E o que a senhora acha, tia Florinda? Será que os espíritos, eles conseguem ver tudo aquilo que a gente faz? Isso que o José falou é bem interessante também, né? A gente precisa conversar mais sobre isso. Boa noite, Helene. Boa noite a todos daí. Então, eu acho que eles interferem muito na nossa vida, né? Dependendo dos nossos pensamentos também, né? A gente atrai, assim, espíritos inferiores, se a gente pensar, assim, no mal e tal, e atrai espíritos superiores se a gente for uma pessoa de bem, né? Uhum. Eles interferem muito na nossa vida. Muito, né? Tão safados que são, eles comandam a nossa vida. Essa é uma questão bem famosa, né, do livro dos Espíritos, né? Ele primeiro pergunta se os espíritos veem tudo que fazemos, né? E eles falam, olha, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente, né? No filme de Kardec, né, quem assistiu,
o filme Allan Kardec, que é muito legal, né? A gente recomenda muito que todos possam ver. Quando ele começa a descobrir esse mundo dos espíritos, e ele é muito ligado à esposa, e eles comentam isso entre si, ela fala assim, nossa, mas será que eles veem a gente tomando banho? Será que eles veem tudo, né? O que vocês acham, assim, dessa resposta aqui? Dá para a gente ter uma ideia, né? Assim, ó, eles podem ver aquilo que eles querem, né? Porque eles não se ocupam com o que lhes é indiferente. E tem também a questão da sintonia, né? É óbvio que um espírito que tem o que fazer, né? Um espírito de luz, um espírito mais adiantado, ele vai se ocupar com o nosso dia a dia, né? Você acha que ele vai ter interesse em saber que roupa que a gente está vestindo, como que nós estamos fazendo o café, como que está sendo o nosso banho? Ele não vai, né? Imagina, ele não está nem aí para isso, né? Assim, ele tem muito mais o que fazer. E os espíritos inferiores, se eles não tiverem sintonia conosco, eles não vão ter acesso a esse tipo de rotina nossa, né? Então, assim, será que os espíritos malfazejos, esses espíritos que desocupados, será que eles têm interesse em acompanhar a rotina de alguém que eles têm sintonia? A minha pergunta é a seguinte, ó, será que um espírito super imperfeito, um espírito bem ignorante, ele pode ver uma outra pessoa que também é ignorante, que está aqui no mundo encarnada, mas está vivendo uma vida materialista, uma vida ignorante? Será que esse espírito ele pode acompanhar a rotina dessa pessoa e ver tudo o que a pessoa faz, como num Big Brother, assim? O que você acha, pai? Você acha que isso é possível? Boa noite a todos. Olha, dentro daquilo que a gente está aprendendo e daquilo que vocês estão falando também, eu acho que nesse caso específico é possível, porque a sintonia é o fator mais importante. E cabe a nós que estamos encarnados, se não queremos a presença de espíritos malfazejos, espíritos perturbadores, que acompanhem a todo instante o que estamos fazendo, cabe a nós estarmos vigilantes e não deixar haver essa sintonia. Porque a sintonia é quase que nem com o rádio, né? Você liga o rádio, quer ouvir a Record, você vira o dial, ouve a Record. Você quer ouvir a cultura, você vira lá na sintonia da cultura e ouve a cultura. Então, os espíritos superiores não estão preocupados com isso. A gente tem que fazer essa sintonia com eles e evitar a sintonia com os espíritos perturbadores. É difícil, eu sei, porque nós ainda não somos perfeitos e a todo instante a gente está passível de botar uma sintonia mais baixa na nossa cabeça. Mas temos que fazer todo o esforço possível para superar isso aí. Com certeza. Com certeza, é exatamente isso. É exatamente isso que o José estava falando, né, José? Quer dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados no mundo espiritual, ela funciona de um jeito diferente daqui, né? Aqui a gente processa quem quer, né? Quem tem acesso aos nossos dados e tal. Mas no mundo espiritual, a questão é pura sintonia. Né? A gente não tem como bloquear um espírito do nosso nível ou inferior se nós estamos
ou superior, aliás, se nós estamos numa certa sintonia. O superior, ele sempre consegue ver o inferior, né? Ou o da mesma sintonia. Então, assim, tem uma passagem no livro, se eu não me engano, é o Libertação mesmo, onde eles vão para a casa da pessoa e vem aquele mundo de espíritos fazendo de tudo junto com a pessoa. Então, eles comiam, eles participavam na hora que ia tomar banho, eles viam tudo, né? A relação sexual, enfim, assim, é uma coisa, assim, que se você abre a sua porta para espíritos inferiores, porque a sua sintonia baixou, né? Porque você também vive de uma forma promíscua, de uma forma materialista, de uma forma totalmente avessa aí a disciplina, a fraternidade, etc., você abre a sua porta. É como se você abrisse aí a porta da sua internet, da sua casa, do seu banco. Você abre a porta para esses espíritos entrarem e participarem de toda a sua rotina, né? É muito, muito incrível isso, né? Mas vamos continuar aqui, né? E daí ele pergunta assim, né? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Olha que interessante isso, gente. Às vezes a gente não consegue, a gente não consegue admitir coisas para a gente mesmo, né? Às vezes a gente não consegue, admitir que nós somos egoístas, que nós bem que gostaríamos de ferrar aquela pessoa, bem que nós gostaríamos que fulano de tal se desse mal, né? E a gente tem receio, porque a gente sabe que isso é errado, né? E a gente pensa isso e depois a gente finge que não pensou, né? E esses espíritos, eles conseguem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Olha só, nem atos, nem pensamentos se eles podem dissimular. Então, no mundo espiritual, não existe o corpo físico que funciona como uma barreira, né? E essa barreira aqui, que é tão importante do ponto de vista social, né? Porque imagina se nós aqui não tivéssemos isso e todo mundo pudesse a todo momento ter acesso àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente age, seria quase que impossível a gente viver aqui encarnado, né? Porque ia ser muito difícil socialmente falando. Só que no mundo espiritual funciona uma outra lógica, uma outra forma de vida. Ali todo mundo sabe o que você pensa, todo mundo sabe o que você é, né? Desde que assim, o superior, ele consegue ver, você não consegue ter acesso a um espírito superior, mas os superiores ou os iguais, eles conseguem ter acesso, sim, aos mais secretos pensamentos, né? Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Ele fala, certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Olha que responsabilidade, né? Responsabilidade que nós temos pelo que nós pensamos, né? Quando a gente não consegue nem controlar aquilo que a gente fala, quanto mais o que a gente pensa. Então, nós temos que dar esse passo, né? A gente precisa controlar aquilo que a gente pensa, né? Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Ele fala, depende. Os levianos riem
das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos, né? Então, sabe aquele dia que dá tudo errado? A gente fica pensando assim, meu Deus do céu, quantos espíritos talvez que estão dando risada de mim aqui, né? Porque eu estou brava, porque eu estou estrilando, porque eu perdi a paciência, e eles acham isso engraçadíssimo, né? E os espíritos de luz, eles querem ajudar a gente, né? Aí, olha que coisa interessante que é isso aqui, que eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Que é tão interessante esse negócio. Só um minutinho. Que eu vou pegar aqui. Então, deixa eu pôr aqui. Em determinada obra de... Vocês estão ouvindo? Espera aí, eu vou pôr aqui. É um vídeo muito interessante que nós vamos comentá-lo depois, tá bom? Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Isso. Vou começar aqui do começo. do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral... Espera um pouquinho. Só um minuto que acabou dando algum probleminha aqui. É isso aqui, espírito obsessor. Vai começar aqui. Em determinada obra de Francisco Cândido Xavier, por Chico Xavier, obra chamada Ação e Reação, o espírito de André Luiz conta que certa vez foi visitar uma casa infestada de espíritos obsessores. Nessa ocasião, André Luiz estava acompanhado de um instrutor bem mais experiente que ele, chamado Silas. Silas e André Luiz visitaram todos os dias uma casa que estava repleta de obsessores. Certa vez, Silas, numa dessas visitas, pergunta para um daqueles obsessores: como é possível obsediar os encarnados ao ponto de se ter o domínio da mente deles? O obsessor respondeu que o alvo deles são os nossos desejos centrais, ou seja, aqueles desejos mais íntimos que faz tomar conta da nossa personalidade. A partir desses desejos, nós, encarnados, emitimos pensamentos que se repetem muitas vezes durante os dias, meses, anos. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. A partir daí, o obsessor revela que, tendo descoberto quais são esses pensamentos, essas motivações mais íntimas da vítima, fazem com que esses pensamentos fiquem cada vez mais fortes, ao ponto de que se tornem pensamentos fixos ou fixações mentais. Os obsessores não só aumentam o poder destes pensamentos, mas também acrescentam mais conteúdo, causando um delírio psíquico nessas vítimas. Então, o próprio encarnado prepara o terreno, o
obsessor apenas coloca mais lenha nessa fogueira para que ele possa tomar conta do terreno, ou seja, da mente. Se esse tipo de informação fosse mais conhecida, mais divulgada, desde criança teríamos o hábito de recorrer à prece todos os dias. Parar alguns minutinhos do nosso dia para meditarmos sobre as nossas ações, sobre a pessoa que estamos nos tornando, para analisarmos se os pensamentos que andamos nutrindo são benéficos ou maléficos, se alguma coisa na nossa rotina está nos fazendo criar vícios, e por aí vai. Se isso tudo ainda não é um hábito seu, trate de iniciar aos poucos. Pense nisso. Muito bom. Eu queria pedir para o Cadu comentar isso, Cadu, com base no que foi a roda de conversa hoje, né? Hoje, na nossa roda de conversa, o José trouxe um tema muito interessante, que é a meditação, né? Como que a gente pode juntar essas duas coisas aí, Cadu? Bom, é interessante falar que quando a gente medita, a gente leva o nosso pensamento, por causa que a gente está se concentrando em algo bom, a gente está buscando se melhorar. Por causa que a meditação, ela leva a gente a ter o autoconhecimento, o autocontrole. A gente se conhecer bem para que a gente se cuide bem e evite esses pensamentos negativos que vão atrair espíritos de mesma tendência. Então, a meditação é importante para que a gente sempre se esteja conectado com esses espíritos bons e que eles venham nos instruir. É bem interessante, né? Será que a gente consegue, através da meditação, através da prece, saber quem realmente nós somos, para que a gente possa tampar esses buracos aí, através dos quais entram os obsessores? Como que você acha, Lulu? Como que você vê essa questão aí que ele fala, né, que todos nós temos um desejo central, né? Nós todos somos alguma coisa que é muito forte. Dá a impressão que a gente tem uma coisa que é central e tem coisas que são meio periféricas, assim, né? Como que a gente consegue descobrir isso dentro da gente, querida? Você já parou alguma vez para pensar nisso? Eu já parei muitas vezes para pensar assim. Muitas vezes nós temos pensamentos nossos, realmente, né? Pensamentos bons, ou se estamos numa posição mais elevada, ou pensamentos negativos, quando estamos vibrando assim, mais, desculpa, mais terra a terra. De qualquer forma, como os espíritos, como eles leem os nossos pensamentos, o nosso pensamento fica para o espírito, quando ele quer realmente, fica estampado como se fosse uma tela de cinema. Então, ele vê o que nós estamos pretendendo fazer, e se nós estivermos pensando em coisas boas, tivermos sintonia com a espiritualidade superior, esses mesmos espíritos bondosos, eles vão nos incentivar a pensar, a realizar aquilo de bom que nós estamos pensando, né? E vão nos ajudar com forças para que nós possamos realizar essas coisas boas. De igual forma, as coisas ruins também. Se nós estamos pensando negatividade, nós vamos entrar em sintonia com aqueles espíritos ainda inferiores, e eles vão nos incentivar. Então, o que era uma coisa pequena pode se tornar uma coisa monstruosa devido à colaboração desses nossos irmãos mais infelizes.
Não Uhum. sei se é isso. Exatamente. É uma coisa tão interessante isso, né? Como, juntando tudo isso que vocês falaram, assim, através da meditação, através da gente, dessa análise que nós fazemos de nós mesmos, nós vemos que nós temos um núcleo central, que é aquela coisa mais forte dentro da gente. É um núcleo, assim, é isso, né? Como ele fala ali, olha, o núcleo central do assassino é a crueldade, né? O núcleo central do materialista é a posse, né? O núcleo central do invejoso é o egoísmo, né? Então, cada coisa, assim, cada pessoa ela tem esse núcleo, essa coisa que é o mais forte dentro dela. Pensa assim, ó, uma pessoa invejosa, né? Essa pessoa, ela não é invejosa 100% do dia. Ela tem outros pensamentos. Vai ter hora que ela vai estar ocupada com o trabalho dela, tem um momento que ela está cuidando de um filho, tem um momento que ela foi na feira para fazer compra, e naqueles momentos ela não está com inveja. Então, esses são os pensamentos periféricos. Essas coisas, os espíritos não estão muito aí, porque eles sabem que nós somos encarnados e nós temos os nossos momentos de coisas práticas, né? A gente tem que fazer uma compra, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que tomar banho, a gente tem, enfim, são as coisas do nosso dia a dia. O que eles querem para nos, né, obsediar, né, quando eles querem esse intento, é o nosso núcleo central, é aquilo que é mais forte dentro da gente. Então, aquilo ali, eles botam fermento. Então, essa pessoa invejosa aqui no nosso exemplo, né? No dia a dia, que ela está correndo, está cuidando da vida e tudo mais, eles não vão botar uma pedra ali para ela tropeçar, porque, né, ela vai tropeçar, vai, de repente, até falar um palavrão ali e vai seguir em frente. Isso não vai mudar muito a vida dela, só vai fazer com que ela fique cada vez mais grudada ali né, no espírito. Porém, eles vão fazer com que apareçam situações que coloquem esse núcleo central à prova. Então, assim, eles vão, por exemplo, fazer com que ela saiba que a melhor amiga dela comprou um carro novo. Nossa, aí é a morte, né? Porque essa pessoa é invejosa, né? Ou vão fazer com que o chefe dê uma gratificação ou um cargo legal, uma missão legal para um colega de trabalho. E com isso, aquilo vai botando fogo, vai fazendo com que aquela inveja, com aquele negócio fique cada vez pior, e essa pessoa, ela vai ficando cada vez mais ligada a esses obsessores. É uma forma que eles têm meio que de controlar a pessoa. Ela fica com um pensamento fixo. Ai, que ódio, ai, que ódio. Por que ela tem e eu não posso ter? Por que ele tem? Isso é uma coisa que todo pensamento fixo vai fazendo com que a pessoa se perturbe. Oi, tia Florinda, pode falar, querida. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a reforma íntima da gente, nesse caso. Exatamente. Então, eu não suporto estar numa turma assim, ou em conversa, que a pessoa fala mal dos outros. Eu não suporto isso. Porque a pessoa está vendo, né, o argueiro nos olhos dos outros e não está vendo a trave nos olhos dela. Exatamente. Eu acho, nossa. E outra, eu tenho também, eu acho que
tenho essa reforma íntima comigo porque eu canto assim, hinos de Jesus durante o dia. Cai alguma coisa aqui no chão, eu dou risada. Eu falo, eita, dona Florinda. Então, E da gente é uma coisa muito boa, né, eu tia? levo na brincadeira, né? E daí, também, Helene, eu oro muito, sabe? Eu estou sempre com a minha mente ocupada em oração. Tem muita gente que fala, nossa, como você consegue? E eu consigo, sim. Para não pensar em nada, eu fico fazendo oração assim, pensando em Deus. Eu gosto. Exato. Nossa, eu Olha que amo. coisa boa. Muito Então, legal isso, daí, é um exemplo de como a gente se sintonizar com espíritos superiores, né? E não deixar que esses espíritos obsessores dominem a nossa mente, né? Ou seja, se cada um de nós fizermos isso, né, que o Cadu falou, que a tia Florinda falou, que vocês todos falaram aí, da gente meditar, da gente orar e a gente descobrir o que nós somos, né? Porque de ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos e da gente assim admitir, falar assim, olha, eu ainda tenho isso. Eu ainda tenho um pouco de ciúmes, eu ainda tenho um pouco de inveja, eu ainda fico, né, fico muito brava quando acontece alguma coisa, eu ainda falo palavrão, eu ainda bebo mais do que eu devia, eu ainda como acima do que seria bom. Enfim, todos nós temos os nossos pontos fracos, né? E é o que ele falou nas questões anteriores, os espíritos sabem até aquilo que a gente quer esconder da gente mesmo, né? Olha que coisa incrível isso, né? E aí, assim, nós precisamos descobrir isso. O primeiro passo da gente melhorar é a gente fazer o diagnóstico, né? Então, assim, como que eu vou procurar um tratamento se eu nem sei o que eu tenho, né? Não é possível isso, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e saber aquilo que nós somos, né? Para daí a gente poder agir e poder combater aquele tipo de coisa, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Ou podemos ir em frente? Eu acho que podemos ir em frente, querido. Vamos lá. Eu vou aqui compartilhar minha tela de novo, para a gente poder ir em frente. Isso. Vamos lá. Muito bom. Aí vem aquela famosa questão 459. Essa questão é para a gente botar na cabeceira da cama e nunca esquecer dela. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí eles falam muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, assim, comumente, são eles que vos dirigem. Olha que coisa incrível, não? E a gente acha que a gente não sofre influência de ninguém, que ninguém manda na gente, né? Não é assim que a gente fala, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Mentira. A gente frequentemente se liga a espíritos de acordo com a nossa sintonia e eles nos dirigem. E aí a gente pode perguntar assim, mas e o livre-arbítrio? Como que fica isso, José? Como é que fica o livre-arbítrio? Se são eles que se os espíritos falam aí que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha, Afinal, a gente tem ou não tem livre-arbítrio? Deus coloca as leis no universo, né? E uma dessas leis é a influência, e cabe a nós estar dentro das leis divinas, sim ou não. Então, o livre-arbítrio é uma escolha, né? Então, eu posso escolher aquilo que eu vou influenciar diante dos meus atos, né?
E sabendo que esses nossos defeitos centrais, ele acaba tendo um reflexo em toda a nossa vida. Se você é um egoísta, como a senhora explicou aí, em todas as atitudes nossas, nós vamos mostrar isso, né? É a mesma coisa que a senhora falou, olha, falou que eu que mando na minha vida, eu que sei. Você já está sendo obsediado, na verdade. A verdade é essa, né? O livre-arbítrio nosso é as nossas escolhas, né? O que plantamos, nós somos livres para plantar, como somos livres para colher. Exatamente isso. Quer dizer, nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é escolha com quem você quer andar, né? Dize-me, tem esse ditado aqui na Terra, dize-me com quem andas que eu te direi quem és, né? No mundo espiritual é o contrário, dize-me o que és e eu te direi com quem andas. É o contrário, né? Porque, assim, se você é uma pessoa do bem, imagina uma pessoa que, como a tia Florinda aí, que está orando, que não é maledicente, que faz aquilo, né? Procura ter boas leituras, boas conversas. Quem é que vai influenciá-la? Quem é que vai ajudá-la no dia a dia? São espíritos dessa mesma forma, né? Então, o livre-arbítrio é bem isso que o José falou. Você tem o livre-arbítrio para você escolher as suas companhias espirituais, né? Bem interessante isso. E aí, ele continua aqui, ó. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. E aí ele fala aqui, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E aí, Cadu, como é que fica isso, então? Se a gente recebe um monte de influência, um monte de pensamento, como é que nós vamos saber quando que é um pensamento que é de um espírito que está nos sugerindo algo, ou quando é o nosso próprio pensamento? Como será que a gente pode fazer? Bom, aí a gente tem que fazer uma autoavaliação em nós mesmos. Será que isso é de minha tendência? Será que sou eu que realmente estou pensando nisso? Ou será que isso deve ser de alguma influência externa? Para isso, a gente tem que se autoconhecer, para que a gente possa avaliar o que a gente vem pensando e como isso está nos influenciando, tanto materialmente como espiritualmente. Isso, exatamente. É de novo aquela coisa, né, Cadu? Conhece-te a ti mesmo, né? Se a gente se conhece, a gente pode, às vezes, diferenciar esse pensamento. Fala, nossa, esse pensamento tem a ver comigo, esse outro não tem, né? Esse pensamento aqui eu vou seguir, esse daqui eu não vou, né? Mas muitas vezes é difícil, não? Já aconteceu com você, pai, essa coisa assim de pensar uma coisa, pensar outra, não, mas não é assim, e ficar numa verdadeira guerra mental, assim, com pensamentos antagônicos? Eu acho isso até normal diante das circunstâncias da vida, que muitas vezes a gente tem que tomar decisões, né? E, independente de estar pensando mal ou não, surgem vamos dizer assim, os caminhos que a gente deve tomar para resolver aquele problema. E aí a gente tem que analisar, que nem o Cadu falou, ver qual é a melhor opção, aquela que não vai nos causar problema, não vai nos comprometer com os nossos princípios de vida, né?
Eu acho isso aí até normal na vida de todo mundo. Com certeza, com certeza. É muito frequente isso, né? E frequentemente a gente acha que a gente está pensando sozinho isso, né? Frequentemente a gente fala, bom, peraí, deixa eu pensar. Se eu fizer isso, isso, aquilo, vai acontecer isso. Não, mas eu vou fazer aquilo, aquilo. Não, mas se eu fizer aquilo, aquilo outro, vai dar. É muito importante, na verdade, que nós achemos que isso, olha o que o José está falando, que é um momento de recorrer à prece. Perfeito, José, perfeito. Porque muitas vezes, principalmente em coisas muito sérias, né? Se a gente recorre à prece, nós vamos chamar esses espíritos amigos, que eles não vão falar para a gente o que a gente tem que fazer, porque Deus não nos trata como bebês, né? Nós já passamos dessa fase, né? Nós não somos mais, assim, bebezinhos espirituais, que Deus vai lá e vai falar, não, vem cá que eu vou te defender, vem cá que eu vou te falar o que você tem que fazer. Não é assim. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque nós temos livre-arbítrio. E se a gente não fizer escolhas nossas, nós depois vamos falar assim, não, na verdade, vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma congelada aqui no vídeo. Eu estou te ouvindo bem. Beleza. Então, assim, é justamente para a gente ter a nossa responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade, ou seja, os méritos e os acertos e os desacertos, né? Se Deus nos falasse tudo, né, através dos espíritos, o que a gente tem que fazer, a gente não teria mérito nas nossas escolhas, né? Seria tudo escolha dos espíritos, né? E não é assim que funciona, mas eles nos ajudam, sim. Os espíritos de luz, os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais, principalmente quando a gente recorre à prece, como disse o José, nos ajudam para que a gente possa fazer as melhores escolhas, e quando nós estamos envolvidos com espíritos imperfeitos, malévolos, obsessores, eles só vão querer prejudicar, né? Mas como meu pai falou, isso é extremamente comum. Isso acontece tão frequentemente que às vezes a gente nem percebe, né? Mas vamos em frente aqui, ó. Então, ele fala assim, ó, aqui ele faz essa pergunta, ó, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos, né? E a gente acabou de conversar sobre isso, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, aquilo que vem do coração da gente, né, do cérebro, assim, tchum. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, né? Tanto faz, assim, no nosso dia a dia, a gente saber que aquele pensamento, que a gente pensou a primeira coisa, assim, e depois alguém veio e falou assim, não, olha, não é bem assim, e a gente topou fazer aquilo que não foi o primeiro impulso nosso, né? Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, ou seja, que a gente não faça essa distinção do que é nosso, do que não é nosso. Não a fazendo, o homem obra, ou seja, o homem age com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. O mérito é dele. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Ele não vai poder falar depois, não, eu fiz isso daqui porque foi aquele espírito que me falou para fazer. Ué, mas por que você aceitou a opinião dele, né? Então, sempre é a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio, né?
É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias, né? Quer dizer, será que os grandes inventores, os grandes cientistas, né, esses que ganham prêmio Nobel, né, só eles né, que é só deles a responsabilidade, né? Já pensou se eles tivessem que dividir o prêmio Nobel com todos os espíritos que os ajudaram? Ainda bem que os espíritos não estão nem aí para essas coisas de prêmios, de láureas, né? Porque frequentemente eles têm uma grande ajuda, né? Frequentemente, olha só, algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras, muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, sem dúvida alguma, né, os espíritos de luz, os espíritos amigos, eles trabalham nisso, eles trabalham nos ajudando. Então, existem vários campos, né, na arte, na ciência, na medicina, na engenharia, em todas as formas de evolução humana, existem espíritos que têm muito interesse que a gente cresça, que a gente se desenvolva, né? Que melhore os meios. Olha que coisa linda isso, né? A internet, o fato de estar cada um na sua casa e podermos estar aqui conversando. Imagina se não fosse esses recursos tecnológicos, científicos, como seria mais difícil, né, a humanidade caminhar. Então, os espíritos ajudam muito esses homens inteligentes, como ele chama aqui, homens de gênio. É óbvio que eles têm ideias próprias, porque nós somos espíritos, né? Não é que nós somos marionetes, que os espíritos vão fazer o que querem da gente. Não, nós somos espíritos também. Nós pensamos, nós temos ideias, mas nós somos muito ajudados, tanto no bem quanto no mal, né? Então, um cientista que está numa bancada, que está estudando, que está fazendo uma coisa que pode ser um grande benefício para a humanidade, é como se ele estivesse orando naquele momento, né? Ele está trabalhando pelo bem da ciência, ele está trabalhando para construir uma coisa boa para a humanidade. Certamente, do lado dele, tem espíritos amigos que estão interessados que aquilo dê certo, né? É muito, muito bonito isso, né? Essa cooperação universal aí, né? Mas assim, olha que pergunta interessante. Se eu acabei de falar que esses espíritos amigos, eles têm interesse em que a humanidade vá bem, né? Que se descubra a cura das doenças, que se descubra meios melhores de comunicação, de transporte, etc., com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que será, mãe? Eu não estou perguntando para Zezé, porque você sempre prefere ficar quietinha, né? Mas eu quero que você levante a sua mão a hora que você quiser falar, viu, querida? Que é um prazer a gente ouvir você também. É que eu sei que você prefere ficar só ouvindo, né? Mas se em algum momento você quiser falar, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? Então, por que será que esses espíritos têm interesse em nos induzir ao mal? Será que é um interesse particular, por uma pessoa em particular, ou eles têm algum interesse de uma forma geral? O que você acha, mãe? Olha, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder, porque tem vários motivos, né?
às vezes o espírito nos estimula ao mal, porque ele mesmo é maldoso, né? Ele é mau, então ele não quer ver a nossa felicidade, como ele sofre, ele quer que nós também soframos, né? E pode ser também uma prova, não estou bem certa quanto a isso, não. Uhum. Quem tem alguma outra ideia aí? Isso acontece mesmo, quando ele é um espírito mau, ele só tem mal dentro dele, né? Fale, pai. É isso que você falou que eu estava pensando, porque é da própria natureza dele, de ser ainda um espírito atrasado, ignorante, cheio ainda de imperfeições, que ele não consegue visualizar os benefícios de uma situação diferente. E ainda, como ele não se sente bem, ele fica, por assim dizer, com inveja de ver outras pessoas vivendo bem. Então, ele quer arrastar para o plano dele, para ele sentir uma forma de consolo, por assim dizer, porque ele quer estar igual, né? Exatamente, assim, inveja, né? Inveja de alguém ser feliz, né? Porque a gente sabe que à medida que a gente trabalha no bem, a gente fica muito feliz, né? E a felicidade incomoda quem não é feliz, né? Oi, José. Aí está perguntando dos espíritos, mas isso acontece entre nós também, aqui encarnados, né? Exatamente. Esse é o maior exemplo. Por exemplo, quem está aí no erro, vamos dizer que ele está no erro e leva um prejuízo. Então, quando o outro está no erro e leva um prejuízo, ele gosta disso, né? Ele está igual, tá igual, né? Ele não quer que a outra pessoa se dê bem, ele quer que a pessoa também caia como ele caiu. Isso acontece muito com o invejoso, igual a senhora disse. Exatamente, exatamente. Acho que isso tá perfeito o que vocês falaram. E ele responde isso aqui, né? Olha só. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem, né? Eles não querem sofrer sozinhos, né? E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. É bem difícil isso, né? Mas tem muita gente assim. E é como o José falou, gente encarnada e gente desencarnada. Porque se tem gente encarnada que é assim, tem que ter gente desencarnada, porque ninguém muda depois que, só pelo fato de ter desencarnado, né? Uma pessoa invejosa que desencarna invejosa, ela vai continuar sendo invejosa no mundo espiritual, não é isso? Então, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Olha que coisa impressionante, né? Eu vou até fazer uma pausa aqui, porque essa questão ela é tão importante que eu acho que nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje com essa pergunta. E aí, assim, a semana que vem, a gente poderia começar por aqui, assim, discutindo, assim, porque isso é uma pergunta muito comum, né? As pessoas falam isso, né? Meu Deus, por que que Deus permite isso, né? Não é possível que Deus não esteja vendo esse tipo de coisa, né? Olha quanta gente que está sofrendo na guerra, lá no Líbano, no Irã, na Palestina. Por que que Deus permite isso, né? Por que que Deus permite uma criança passar por situações tão terríveis quanto a gente vê por aí, né? E isso assim, infelizmente, né, para muitas pessoas, é motivo de achar que Deus não existe, né? Não, se Deus existisse de fato, ele não ia deixar acontecer esse tipo de coisa, né? Então, eu queria assim, abrir aqui
para vocês falarem alguma coisa, mas, assim, essa pergunta, como ela é muito frequente e muito importante, eu acho que nós vamos deixar para a gente discutir sábado que vem, por conta, assim, da nossa... da importância que isso tem, né? Como será que a gente concilia o amor e a justiça de Deus com tanta barbaridade, com tanto horror que tem aqui no nosso planeta? José Roberto, você quer comentar mais alguma outra coisa? Não, para mim está ótimo, né? Então, essa pergunta vai ser interessante para a gente, né? Conversar sobre isso. Não vamos esquecer que numa escola existem testes, né? Nós estamos no mundo de provas. Exatamente. Eu gostei muito, aprendi muito com todos hoje. Quero agradecer. Pai, você gostaria de comentar mais alguma outra coisa? Não, filha, não há o que comentar. Está completo o estudo de hoje e vamos estudar um pouco mais agora para responder essas perguntas na próxima semana. Próxima semana, legal. Cadu, querido, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos, viu? As colocações as suas e de todos aqui. Mãe, você gostaria de falar ainda alguma coisa, querida? Não, querida, a aula hoje foi muito maravilhosa, aprendemos bastante, muito grata. Tia Florinda, que bom saber que a senhora é esse exemplo, viu? Eu fico tão feliz. E a gente se sente tão bem de ter a senhora aqui conosco. A senhora gostaria de comentar mais alguma coisa? Então, foi muito maravilhosa a aula de hoje, gostei. E é assim, né? A gente tem que estar sempre na reforma íntima da gente, treinando para não falar besteira, não pensar besteira. Não é fácil, né, tia? Mas a gente precisa ir em frente, né? Zezé, querida, você gostaria de fazer... Obrigada, senhora, viu? Você gostaria, Zezé, de fazer alguma consideração, falar alguma coisinha? Não, querida, só tenho a agradecer. Um grande aprendizado hoje. Nós que agradecemos, viu? Agradeço muito aí a sua presença. E o Benedito acho que não está podendo falar, porque ele está dirigindo, então eu gostaria de encerrar agradecendo muito a Deus, agradecendo aos nossos guias espirituais por mais esse estudo, rogando a proteção a todos nós nesta semana, que nós consigamos, Senhor, nos ligar, pelo menos assim, a maior parte do tempo, a espíritos bons, né? Que nós queremos rogar para que nós possamos ir melhorando a nossa vontade, fazendo a nossa reforma íntima, para que nós possamos escolher sempre as boas intuições, os bons pensamentos, e cada vez mais seguir seus passos, Jesus. Muito obrigada e uma excelente noite para todos nós. Até mais, queridos. Até mais, para todos. Até mais, bom descanso a todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquemos em paz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.